Bom, pessoal, meu nome é Rondinelli Fernandes, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho na Prefeitura Municipal de Igarapé, fazendo análise de projeto, elaborando o projeto, tratando situações de remembramento, desmembramento, retificação de área de lote, loteamento e por aí vai, regularização fundiária e por aí vai. Eu estou trazendo algumas situações para a gente poder discutir. Às vezes alguns internautas vão conseguir se encaixar em uma situação dessa, ou conhece alguém que passou por isso, e eu vou trazer umas situações, se surgirem outras, eu vou tentar disponibilizar também para a gente trocar umas ideias entre os profissionais que trabalham nessa área e também com os profissionais que trabalham na prefeitura, que passam por uma situação que não sabe como resolver. Eu estou querendo tentar dialogar entre as prefeituras, não só do meu estado, mas também a nível nacional, para ver se alguém passa por uma situação semelhante, igual a gente passa aqui na prefeitura, para a gente trocar umas ideias, umas figurinhas, para a gente poder dialogar as questões dessa área que a gente não aprende na faculdade, não vê essas situações, e a gente aprende na prática, e com que as exigências de alguns outros órgãos, como o cartório. Então a gente vai vendo essas situações e vai tentar se encaixar. Essa é a situação 1 que eu estou trazendo para vocês. É a situação do proprietário do lote 40. Vocês conseguem ver aqui embaixo o lote 40 em amarelinho. Esse proprietário foi um dos primeiros moradores da quadra. Ele mudou para essa quadra, comprou esse lote em 1978, construiu nesse lote e não respeitou as dimensões do lote, igual estava no registro que ele comprou. O que acontece? Esse proprietário, vamos dizer assim, que ele veio da roça, comprou um terreno, aí não tinha quase ninguém ali vizinho dele, então ele construiu da forma que ele estava entendendo que era o lote dele. Aí ele viu que tinha necessidade de construir uma garagem na frente da casa dele, e falou assim, vou fazer o seguinte, sobrou uma área no fundo do meu lote, eu vou trocar com o proprietário do lado, eu vou roubar um pouco o lote dele na frente e dou uma parte dele no fundo. Só que a gente, pela imagem, nesse zoom do lado direito que eu dei aqui, a gente consegue ver que ele invadiu mais do que cedeu. Essa é uma situação que eu estou deduzindo, tá, pessoal? É só uma situação para análise. Eu não estou falando que essa situação é verídica, não. Eu só estou fazendo uma analogia para discussão de situação que todo município tem. Então a gente está fazendo uma suposição aqui em cima dessa situação aqui. Esse proprietário, ele está desde 1978. A nossa lei de parcelamento do solo a nível federal é de 1979. Só que essa lei de 1979, ela traz alguns critérios. Vou trazer para vocês. Então a lei 6766 de 1979 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Então, eu vou jogar aqui 125. Tá? Essas diretrizes aqui são os requisitos urbanísticos para o loteamento. Desses requisitos, então, sim, em 1979 já existia uma lei de loteamento. Então, tem alguns artigos aqui que já foram retificados. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso aqui. Os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes critérios. Vamos dizer que o proprietário do lote 40, ele se atentou quanto a esse critério aqui. O proprietário do lote 40, vamos dizer que em 1979 ele viu que saiu uma lei nova de parcelamento do solo, então vamos dizer que ele atentou com relação a esse inciso segundo do artigo 4º dessa lei 6766 de 1979. Vamos dizer assim, eu vou invadir o terreno do cara aqui, quando esse proprietário aparecer, eu vou comprar esse terreno dele, para ele não ficar no prejuízo, mas eu consigo regularizar a situação com ele, porque o lote dele, ele pode ter área mínima de 125 metros quadrados, desde que eu deixe uma frente para ele de 5 metros quadrados. Então eu consigo articular isso com ele. Então eu vou invadir esse terreno dele aqui,
Se ele falar que não tem condições, não quer o lote dele invadir, vai querer brigar, isso aí eu resolvo com ele depois. A gente entra na justiça, como ele está sumido, então não consigo localizar ele. Eu entro na justiça e depois tento reaver isso com ele. Mas eu tenho uma premissa aqui nessa legislação que me fala que o lote dele pode ser menor. Então eu vou lá, vou construir a garagem e vou deixar a área dele invadida, dou uma área para ele lá no fundo lá e ele vai perder pouco. Aí o proprietário do lote 41 vê aquela situação e fala assim, não, ok, me paga o que você me invadiu, porque você invadiu mais do que me cedeu, eu vou construir minha casa mais próximo do fundo e a gente corrige essa situação no documento do imóvel. Então, o lote, a situação em registro é que cada lote, o lote 40 e 41, tem 12 por 30, 360 metros quadrados. Só que o lote 40 invadiu mais do que cedeu. Então o lote 40 passou a ter 375 metros quadrados e o lote 41, 345 metros quadrados. Essa analogia, ok, tá de acordo. Dá para, vamos dizer o seguinte, vamos trazer aqui para os tempos atuais. Os proprietários dos lotes 40 e 41 precisam estar de acordo para corrigir a situação de divisa. Os dois, então, vão dizer que está de acordo. A legislação municipal deverá estar de acordo para permitir essa regularização de uma situação antiga, antes da vigência da lei que estabelece o módulo mínimo para lotes, que no caso, o município na época não tinha uma lei municipal e nem tinha uma lei estadual para parcelamento do solo, só tinha a lei federal, que estabeleceu aqueles critérios de 125 metros quadrados e 5 metros de frente. Mas se existe uma lei federal, por que o município precisa estar de acordo se na época só tinha a lei federal vigente? É uma situação que está se fazendo regularização em tempo atual. Então, o município, a procuradoria, o setor jurídico precisa dar uma segurança jurídica para esse sistema. Pode ser que o jurídico lá vai entender que não, como a situação atípica, antiga, pode fazer que a gente vai fazer um decreto regularizando a situação deles e vai colocar essa observação, que é uma situação antiga, de acordo com a legislação federal de 1979. Então é possível regularizar sim, desde que tenha documentação comprovando que de fato ele construiu naquela época, ele tem registro, fotos da obra, tem notas fiscais, vamos dizer assim que ele conseguiu comprovar isso. Porque imagem de satélite, difícil alguém ter de 1979. Porque os últimos registros, os primeiros registros de imagem satélite que eu tenho ciência é do ano de 2002 para cá. Então, em 1978 a gente não tem. Às vezes tem algum outro registro, algum documento que dá para comprovar isso. A prefeitura deverá analisar para fazer a aprovação da solicitação de retificação da divisa. Aí, nesse caso, o processo é através de remembramento dos dois lotes e, posteriormente, um desmembramento para a situação real. Por que não faz direto, que é só, não vai remembrar? Porque só vai mudar a divisa de lugar. O cartório entende-se que para um lote ganhar área e o outro perder, eles não conseguem fazer esse trâmite de comunicação. Um perdeu, outro ganhou, vai mudar a divisa. O que eles obrigatoriamente pedem? Que faça-se o remembramento dos dois lotes, isso tudo vira um lote só, e depois divide com o tamanho que deveria ter, o tamanho correto, igual a situação atual. Você vai falar assim, Rodinelli, essa informação não procede, ou isso é só para o cartório tirar dinheiro do proprietário? Pode até ser. Não estou falando que essa é a forma certa, estou falando que o cartório aqui do meu município trabalha dessa forma. Se é certo ou não, eu não posso afirmar, que eu não tenho muito conhecimento dentro dos trâmites do cartório. Mas essa é a situação que hoje acontece, tá? Esse tipo de situação eu ainda não tive para poder ajudar essas questões de invasão, para tentar intermediar isso. Como está no meio da quadra, então sim, fica difícil, não cabe nem retificação de área, por exemplo. Como é o último lote da quadra, não tem mais segmento, então sobrou-se uma área lá no final que acaba que incorpora na área do lote
Às vezes o lote ganha ou às vezes o lote perde. Então, quando os confrontantes estão de acordo, ok, dá para fazer esse processo de retificação de área. Quando não tem acordo, aí tem que ir para a justiça comum e resolver isso em ação judicial. Então, como é que faz? Eu já gravei um vídeo sobre remembramento e gravei um outro vídeo sobre desmembramento. Então está aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos sobre esses assuntos, está aqui na descrição. Só pegar lá depois desse vídeo, vai lá, pega e dá uma olhada, que é uma outra situação totalmente diferente dessa. E se você estiver gostando do vídeo, por favor, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no nosso canal, comentem, expliquem como é que é feito dentro da sua prefeitura, como é no seu município, como é que o cartório de tal cidade trabalha, para a gente poder trocar essas ideias. Às vezes tem cartório que tem um procedimento diferente do que o nosso aqui, e a gente tendo conhecimento que às vezes a gente consegue até brigar no cartório para tentar resolver isso. Mas na tal instrução normativa lá fala que assim é assado que deveria proceder. Por que não está sendo feito? Então, se alguém no cartório tiver alguma intenção de discutir o assunto, a gente também está aberto para isso. Então, vou voltar aqui ao assunto. Então, a gente pegando pela situação cadastral, igual está no registro, que a gente faz essa planta. Eu simulei o nome de uma rua aqui e simulei a numeração dos lotes aleatório, só para a gente poder mostrar as dimensões de confrontação, quem são os confrontantes, quais as dimensões, a área e a identificação dos lotes da quadra e da rua. Então essa situação igual está no registro e igual está na planta do bairro que foi aprovada no parcelamento do bairro. É essa situação intermediária que eu estou querendo mostrar para vocês o que o cartório aqui nos exige. Quando vai fazer mudança de divisa, vai remembrar e dividir de novo. Então, primeiro tem que fazer essa situação intermediária, que é o remembramento. Vai juntar os dois lotes. O lote, vamos voltar no lote anterior aqui. O lote é 40 e 41. Então, quando remembra, o lote 40, que é a menor numeração de lote, passa a agregar uma letra. Então, esse remembramento do lote 40 e 41 virou 40A, com a área de 720 metros quadrados, que é a área total dos dois lotes. A situação de desmembramento, o 40A já vai mudar para 40B e 40C. Então, assim, pelas letras aqui, a gente consegue identificar que existe um lote antes do 40B e antes do 40C. Na matrícula também vai falar sobre o lote 40A, que a matrícula do lote 40B foi proveniente da matrícula do lote 40A, vai trazer lá a informação da matrícula. O lote 40C vai ficar com a frente menor do que o mínimo que a lei municipal estabelece. Então o lote 40C vai ter 9 metros de frente, 14 metros de fundo. O lote 40B vai ter 15 metros de frente e 10 metros de fundo. E vai ter essas dimensões. Se você somar todas as dimensões, vai bater com o que exatamente está na informação do lote 40A, que é aí do lado. 9 mais 15 é 24, 14 mais 10 é 24, 345 mais 375 vai dar 720 metros quadrados. Essa situação é que vai ser a situação pretendida, é a situação que os dois proprietários querem gerar. Então aí a gente faz um memorial descritivo, é essa informação que o cartório usa para poder descrever os lotes no registro. Então o lote vai ter essas informações, vai ter uma situação cadastral, que é a real, que está na planta do bairro aprovada, a situação intermediária, que é o remembramento dos dois lotes, e a situação pretendida, que é o desmembramento do lote 40A para gerar o 40B e o 40C. Quem assina o memorial descritivo é o responsável técnico, pode ser um topógrafo, um engenheiro agrimensor, um arquiteto urbanista, um engenheiro civil, um engenheiro florestal. Assim, na tabela do Confea tem lá todos os profissionais que podem fazer desmembramento. E quem assina são os proprietários dos dois lotes, lote 40 e 41, e os respectivos cônjuges, porque o cartório exige que esse tipo de procedimento tenha anuência dos cônjuges para eles terem ciência que não estão desfazendo de bem que é dos dois, do casal.
tá? Então, por isso que o cartório exige esse cônjuge. Quem tiver separação universal de bens, só apresentar a certidão de casamento que o cônjuge não precisa assinar. A certidão deve estar atualizada também, tá? E o projeto fica dessa forma. Então, aqui no canto superior esquerdo, eu tenho a situação atual, igual está na planta do bairro aprovada. São vários lotes e o responsável até contornou todos os lotes que estão envolvidos nesse processo de remembramento e desmembramento. Aqui é a situação intermediária, então ele remembrou todos os lotes. Vamos pegar aqui o lote menor, é o lote 3. Lote 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11A, 13 e 14. Então o lote 12 não existe mais nessa matrícula e o lote 10A e o 11A já sofreram um processo de remembramento e desmembramento. Pode ser que por causa do 12 eles geraram outros, o lote 10A e o 11A. E tem o lote 3 e o lote 14. Então o lote menor é o 3, como o 3 não tem letra, então ele passa a ganhar letra, é o lote 3A. E ele gerou o lote 3B, 3C, 3D e 3E. Os outros, numeração, sumiram, não existem mais. Tá? Então essa é a situação pretendida. Aí tem um mapa do plano diretor onde esses lotes localizam, então faço uma marcação em cima onde é a localização. Tem um croquis do bairro, onde o lote se encontra, e uma imagem de satélite mostrando uma situação. Uma imagem de satélite mostrando a localização desse terreno. Então é só um croquis mesmo, só para poder identificar isso. E informação do selo, lote da quadra 10, tem esses lotes, essas áreas. A área total tem que conferir em todas as situações. Então aqui, ó, aprovação de projeto de remembramento e desmembramento dos lotes 3, 4, todos os lotes, quadra 10 do bairro Esplendor, tá? Dando origem ao lote 3A e posteriormente aos lotes 3B, 3C, 3D e 3E da mesma quadra e bairro. Então é esse tipo de projeto que é o de situação com situação intermediária. Agora eu vou passar para a situação 2, que é o mesmo problemático, é a mesma situação. Só que a única coisa que difere de um para o outro é que a invasão do terreno do vizinho é uma situação nova. Aconteceu recentemente, depois de... Eu vou tratar aqui a legislação de parcelamento de solo de 2007 para cá. Então, o plano diretor nosso é de 2007, então as outras leis vão seguir a do plano diretor, então vamos puxar de 2007 para cá, que é a lei de parcelamento do solo. Então, é uma situação nova, de 2007 para cá. Como é uma situação nova, a gente primeiro precisa identificar a situação do lote. Porque o município tem agora um plano diretor, tem uma lei de usurpação do solo e tem um código de obras que rege todas as edificações do município para construções novas. Essas leis são vigentes desde 2007 e, segundo a legislação, que é a lei de usurpação do solo, o módulo mínimo para funcionamento de lotes, no zoneamento onde aqueles lotes estão inseridos, lá é 360 metros quadrados, que é a situação que já tem lá, 360 metros quadrados, e contestada mínima de 12 metros. Ou seja, a frente do lote tem que ter 12, a frente de frente para a rua tem que ter 12 de mínimo de frente. É uma situação de irregularidade, que não cabe aprovação, sem uma lei de regularização de imóveis que se encontra nessa situação, que um invadiu a área do outro, construiu a mais que foi permitido. Então, tudo que está irregular precisa de uma lei para isso. Muitos municípios chamam de anistia, que é tentar regularizar sem com pagamento de multa, ou até sem pagamento de multa, para tentar resolver a situação do cara, para não ficar essa coisa pendente. Para o cara poder regularizar, precisa demolir o que está lá na casa dele. É uma coisa já consolidada. Vamos dizer assim, hoje nós estamos em 2020. Tem 13 anos que o cara está com isso lá no lote dele lá, ninguém falou nada, a prefeitura foi omissa. Então, vai regularizar? Vai criar uma lei para regularizar, dando anistia para esse pessoal, para poder regularizar a situação deles? Nesse caso, hoje, com que a ferramenta
de legislação que eu tenho hoje, a única forma que o proprietário conseguiria resolver a situação dele são duas formas. Ou ele faz a demolição do que ele construiu no lote do vizinho e devolve para ele o que de fato é dele, ou o vizinho que foi penalizado, como não consegue regularizar a situação dele, ou um dos dois, né? Qualquer dos vizinhos, ou que se achar no direito de ter invadido, ou que se achar no direito de tentar reaver aquilo que foi tomado dele, se um dos dois entrar na justiça e a justiça falar assim, o invasor ganhou a área que foi invadida porque já se passaram mais de 10 anos, é uso capião, então o proprietário não reivindicou essa área e tal. Isso é o entendimento do juiz. Se o juiz entender isso e der uma decisão judicial para fazer esse tipo de retificação do imóvel, aí a gente vai ter que fazer. Aí a gente faz dentro desses trâmites, de acordo com o que o projeto foi apresentado, o memorial descritivo, toda a documentação necessária, e só anexa essa decisão do juiz para poder fazer a emissão do decreto. É possível dar certo dessa forma? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu ainda não tive uma situação dessa, mas é uma situação que é válida. Se o advogado for bom nessa questão, pode ser que consiga. Então é isso, galera. Comentem aqui embaixo sobre as situações que vocês já passaram, como vocês resolveram, ou vocês têm dúvida para resolver uma situação nova. Deixem aí no campo de comentários que a gente discute. Eu com mais outros profissionais da área de análise de projeto da prefeitura. Um campo de comentários aqui eu acho que vai ser uma troca de ideias aqui que a gente não tem. A gente não aprende isso na faculdade. Então essas coisas a gente é bom dialogar na prática como a coisa funciona. Então eu espero que vocês comentem, dêem um joinha no vídeo, inscreva-se no nosso canal que a gente vai estar discutindo outros assuntos aqui também relacionados a tanto projetos de parcelamento, de loteamento, de condomínio, de construção na área de arquitetura, urbanismo. Valeu, um abraço e dê o seu joinha.